Sejam muito bem-vindos. A gente deseja que essa seja uma noite edificante para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A gente dará início hoje, nesse domingo, a uma série de mensagens, uma curta série de mensagens, apenas 3 domingos, em que nós falaremos sobre o deserto. E então vou pedir para você abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, e nós faremos a leitura no capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós leremos apenas os 4 primeiros versículos deste capítulo. Nós então leremos o texto e faremos uma oração pedindo a Deus a graça de poder interpretar esse texto. Nós oramos pedindo a Deus iluminação, uma vez que as Escrituras ensinam que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então, não é pela capacidade intelectual que nós aprendemos a Bíblia, não é pelas nossas capacidades que nós podemos chegar à compreensão do texto, mas por Deus ter misericórdia e abrir o nosso entendimento. Então a gente lê o texto e pede para que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele nos dirija a sua palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, está escrito, nós leremos apenas os 4 primeiros versículos. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Até aí a nossa leitura. Se você puder, então, feche seus olhos e queira pedir você mesmo a Deus. Nós oraremos nesse sentido, mas peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração a partir da leitura dessa palavra. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e aqui, nessa reunião, nesse ajuntamento de pessoas que buscam, desejam ouvir a Tua voz, nós suplicamos, deixa-nos ouvir por causa do Teu amor, por causa do nome que se invoca aqui nessa reunião, o nome de Jesus, por causa do Teu amor, Senhor, por causa do Teu favor, fala ao nosso coração de maneira especial, a conduzir as nossas vidas à Tua presença. Eu suplico o favor do Senhor, a presença gloriosa do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Bem, a série de mensagens no deserto surge do desejo de apresentar o deserto como um ambiente usado por Deus para ensinar o povo da aliança. Deus usa o deserto como um ambiente, uma escola, uma academia para forjar o seu povo, para poder ensinar o povo com o qual ele fez aliança, o povo de Israel. A gente tem a leitura dos livros de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esse que nós fizemos a leitura agora. Esses 4 livros, eles relatam os 40 anos de Israel pelo deserto. 40 anos. Uma geração inteira no deserto. Em um período de
intensas provações, de testes que o povo de Israel, esse povo que tinha uma aliança com Deus, enfrentou ao longo de 40 anos, num cenário de escassez de recursos, num cenário difícil de se viver. Foi num tempo em que Israel esteve no deserto que Deus provou esse povo de uma maneira muito intensa, que Deus aplicou testes a este povo de maneira muito especial, a revelar o caráter e com quem o povo, ou o próprio Deus, estava aliançado. E é dentro desse contexto em que fazemos a leitura do capítulo 8, onde esse período de 40 anos no deserto já estava se encerrando. Nós não estamos mais no meio da trajetória, nem no começo dela, mas é perto do final. É perto de acabar esse período de provações e de testes que Israel estava vivendo, que então Deus vai trazer uma exortação a este povo. Qual exortação? A que nós acabamos de ler no versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou em todo o caminho no deserto. Bem no finalzinho, chegando na reta final, Deus traz uma exortação para Israel. Mantenham viva a memória do tempo em que vocês estiveram no deserto. Guardem na memória de vocês os estatutos, as leis que eu os dei, mas não se esqueçam do tempo que eu conduzi vocês pelo deserto. Isso significa dizer que o deserto não foi um acidente. 40 anos de Israel, da história de Israel no deserto, não foi um acidente. Foi uma obra do acaso. Era a mão de Deus conduzindo Israel para o deserto e no deserto. Não se trata também de uma escolha errada que Israel tenha tido e que fez com que esse povo parasse ali no deserto. Não foi porque eles erraram que Deus levou eles para o deserto. Desde o começo, era o propósito de Deus conduzir aquele povo por um caminho difícil, um caminho o caminho em que Israel passou ao longo desse tempo. O deserto foi um ambiente em que o Senhor ensinou um povo cuja formação se deu no Egito. A nação de Israel, por 400 anos, viveu dentro do Egito. Toda a formação, toda a educação do povo de Israel se deu dentro do Egito. Foi Faraó, foi o Egito, foi essa cultura quem doutrinou o pensamento de Israel. E agora, Israel, ao sair do Egito, sai para uma faculdade, sai para uma escola do deserto que Deus está conduzindo este povo. Então, prestes a sair do deserto e conhecendo o propósito daquele ambiente de aprendizado, o povo é exortado a lembrar o propósito desta escola. Deus não queria que Israel apagasse da memória o propósito daquele povo ter sido levado ao deserto. O deserto é importante para o povo de Israel. O deserto é importante para as nossas vidas. O deserto é uma escola em que Deus é o mestre das nossas vidas. É Ele quem nos conduz por ela. É Ele quem nos guia pelo deserto. E Deus guiou o seu povo pelo deserto. E pediu aqui, exortou o povo a manter viva
a memória desses 40 anos em que o povo foi conduzido pelo Senhor no deserto. Se o deserto não foi um acidente, qual é o propósito do deserto para Israel? A história vai mostrar para nós que o deserto foi um período de amadurecimento do relacionamento de Israel com o seu Deus. O deserto serviu a Israel como uma escola para amadurecer o relacionamento de Israel, o povo que tinha uma aliança com Deus, com o seu Deus. Tratava-se, portanto, esses 40 anos, em um período de amadurecimento, de maturar a fé, a confiança no Deus vivo que tirou aquele povo do Egito. Era um período de testes e provações da fé de Israel. Então, o povo caminhou no deserto para amadurecer o relacionamento com Deus. O pano de fundo que a gente tem da história de Deuteronômio, ou do livro de Deuteronômio, é a aliança de Yahvé com o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo. E quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de relacionamento. E esse trajeto que Deus tem de Israel com o seu povo pelo deserto, tem o propósito, a finalidade de amadurecer o relacionamento de Israel com o seu povo. Então, o tema da mensagem proposto para esse nosso encontro, para essa nossa noite, a partir da leitura, é no deserto, para amadurecer o relacionamento com Deus. Se você caminha sendo guiado por Deus, pelo deserto, isso tem um propósito. É Deus fazendo com que a sua fé, a fé verdadeira, ela amadureça. Que o seu relacionamento, o relacionamento com Deus, seja maturado, que você tenha um relacionamento maduro de fé com Deus. E como eu disse, o pano de fundo da história que nós estamos lendo é o relacionamento de Deus e Israel. E uma aliança, quando nós falamos de relacionamento de Deus com o seu povo e falamos de aliança, a aliança exige pelo menos 2 elementos que a gente sempre vai encontrar nas Escrituras. Quais são? Promessa e fidelidade. A aliança exige promessa e fidelidade. Quando Deus estabelece um relacionamento com o seu povo, Deus faz promessa. Promessa de abençoar, promessa de guardar, promessa de prover todas as coisas, aliança. O que Deus exige do seu povo? Fidelidade. Que o seu povo seja fiel à aliança, que obedeça aos seus preceitos. Então, esse relacionamento de promessa, confiança na promessa de Deus, bem como fidelidade, é que precisa ser experimentado no deserto. É que vai ser experimentado, é que vai passar por um período de provações e testes, a fim de chegar à maturidade. Pergunte-se então, será que Israel seria fiel na terra prometida? Faça essa pergunta. Será que Israel, saindo do Egito, sendo tirado do Egito e levado diretamente para a terra prometida, será que esse povo seria fiel a Deus, fiel à aliança? Considerem o seguinte: estando Adão no Éden, um jardim, onde, diferente de um deserto em que há escassez de recursos, dificuldades, sede, fome, no Éden, onde havia disposição de toda a provisão de Deus, ali no Éden, estando Adão
foi infiel, será que Israel seria fiel a Deus na terra prometida? Será que Israel, ao entrar nessa terra, demonstraria confiança em Deus? Será que Israel era digno de confiança para entrar na terra prometida sem que antes passasse por um teste, passasse por uma provação? Quando nós olhamos para o nosso representante legal, Adão, e vemos que ele ali, quando testado no jardim, não foi fiel. Será que Israel merecia esse voto de confiança? De maneira que este povo seria fiel à aliança? Vamos pensar um pouco mais. Será que você seria? Você seria fiel? Se Deus te colocasse no gozo, você seria fiel se Deus te colocasse na terra prometida, sem passar pela provação? Você seria a pessoa que guardaria os mandamentos, que não, eu jamais faria o que Adão fez. Que isso, imagina, eu de uma postura e de uma conduta, de uma ética, eu faria o que Adão fez? Não, Adão e Eva, eles pecaram, a gente paga pelo que eles fizeram. Eu não faria isso. Se eu tivesse lá, eu seria diferente. Pense se você fosse tirado então da escravidão do Egito, para ser colocado na terra que emana leite e mel, você entraria nessa terra e seria fiel? Faz o seguinte, se quando você pensa a possibilidade da sua fidelidade a Deus, em uma condição como essa, se você pensa essa possibilidade, faça essa oração: Senhor, me leva para o deserto e me prova, porque eu vou ser fiel. Eu consigo passar por esse teste. Faça essa oração. Peça a Deus: Senhor, me leva, porque eu tenho condições de guardar os mandamentos na escassez de recursos. Eu consigo guardar os mandamentos estando diante do gozo, como Adão no Éden. Leva-me, Senhor, e me prova, me coloca na condição de ser testado, e eu serei fiel em tudo. Coloque-se nessa condição de alguém que, olhando para si, pode dizer: eu seria fiel, eu seria aprovado nessa escola. Agora, por que no deserto, como nós vimos aqui? Por que a gente precisa passar por um deserto? Por que Deus nos leva a esse deserto? Para amadurecer o nosso relacionamento na aliança. O propósito de Deus na aliança, em nos levar para um deserto, para um lugar de sequidão, para um lugar onde a escassez de recursos é a única coisa que se faz presente diante de nós, de forma mais clara. Qual é o propósito disso? É Deus fazer com que a minha fé, a sua fé, possa amadurecer dentro desse relacionamento com Deus. Deus conduz o seu povo, a sua igreja, pelo caminho do deserto, com a finalidade de fazer o seu povo, a vida de homens e mulheres como nós, termos a nossa fé amadurecida. Todo aquele que é chamado para uma aliança com Deus, será conduzido ao deserto. Pode ficar tranquilo. Você nem precisa fazer aquela oração que eu falei. Se Deus te chamou para uma aliança, você vai para o deserto. Se é que você não está lá hoje. Se é que você não já tenha passado pelo deserto. Aqueles que estão em uma aliança, aqueles que buscam um relacionamento com Deus, serão conduzidos pelo caminho do deserto. E eu quero que aqui você entenda o deserto no sentido figurado. A nossa leitura, ela se faz em um contexto literal. Israel caminhou por terras desérticas.
Terras, como as Escrituras mostram para nós, um deserto terrível, em que as serpentes abrasadoras eram presentes, serpentes e escorpiões, não havia água, não havia alimento, não havia recursos. Tudo aqui tem um teor literal. Esse povo experimentou isso na pele, o calor do sol na pele. Mas, para o nosso contexto hoje, talvez a gente possa olhar para o texto e aprender no sentido figurado. No sentido figurado, a gente pode dizer a escassez de recursos financeiros. Talvez você passe por um momento da vida em que o deserto seja a escassez de recursos financeiros, seja o problema de saúde, talvez o abandono de amigos e familiares, a solidão, a incompreensão daqueles que estão ao seu redor. Entenda o deserto aqui como um tempo conduzido por Deus para o amadurecimento da fé verdadeira. Entenda o deserto no sentido figurado, e aí você pode aplicar isso ao que você talvez já tenha passado ou esteja passando. Quando a escassez de recursos é uma realidade. Quando a escassez de recursos espirituais, quando a gente já fez tudo o que podia fazer, já fez macumba, mandinga, pemba, já fez tudo o que podia fazer e nada resolve o problema. Já fez oração, jejum, campanha, fez tudo o que podia fazer e nada resolve o problema. Ora, reza, faz tudo o que pode fazer, nem espiritualmente, nem fisicamente, nada resolve o problema. Deserto também é espiritual. Há momentos em que pessoas oram, clamam, buscam, invocam o nome de Deus e nada acontece, escassez. Jejum, campanha, tudo o que se pode fazer e se pode tentar, se faz, mas nada acontece. Nada muda o cenário, escassez, deserto. Entenda então o deserto, num sentido figurado, como algo que Deus conduz para o amadurecimento da fé. Considere aqui o pano de fundo dessa história, a aliança, o relacionamento de Deus e Israel. E nós, a partir desse pano de fundo da história, o relacionamento de Deus com o seu povo, nós buscaremos 3 lições de um período no deserto, que tem o propósito de amadurecer o nosso relacionamento com Deus. 3 lições que têm o propósito de amadurecer a verdadeira fé em Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui no texto que é Deus quem guia o povo de Israel. O versículo 2, o texto diz: lembre-se do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos. É Deus quem conduz o seu povo dentro da aliança. E Ele conduz pelo deserto. Então Deus te conduz para o deserto em primeiro lugar. A primeira lição do deserto para amadurecer a nossa fé, a primeira lição é que Deus te conduz para o deserto para te humilhar. Você não entendeu errado. O que está escrito no texto, versículo 2. Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. A palavra no hebraico aqui, o texto original, ela, traduzida para humilhar, ela significa afligir. Significa enfraquecer. Diferente do nosso dicionário, quando nós pensamos a palavra humilhar, nós pensamos em menosprezar ou ridicularizar. Diferente dessa ideia, o teor do texto bíblico traz a ideia de afligir,
de enfraquecer. E o deserto tem exatamente essa característica. O deserto tem a característica da escassez de recurso, a escassez de força, de disposição. Então, Deus, quando conduz o povo para o deserto, Ele conduz com o propósito de afligir o povo, de mostrar, de revelar a fraqueza desse povo. O deserto é a escola em que os nossos recursos são retirados e a nossa fragilidade ela é exposta. Quando nós nos encontramos no deserto, nós encontramos justamente em um contexto em que todos os recursos são tirados de nós. Você não tem o que fazer. Se você cavar um buraco, você acha terra ou pedra. Não tem água. Você não acha como uma maneira de se alimentar, de saciar a sua sede. O deserto é a escola em que os nossos recursos são retirados. E a nossa fragilidade, ela é exposta. A aflição e a fraqueza, gente. A aflição e fraqueza, a humilhação proposta por Deus aqui, portanto, são instrumentos nas mãos de Deus para ensinar do povo de Israel, há milênios, ao homem moderno dessa geração, sobre depender de Deus. O deserto é a escola em que Deus tira os recursos, nos deixa aflitos, revela a nossa fraqueza, nós não temos o que fazer, não tem recurso, não há força em nós. E pela instrumentalidade da aflição e da fraqueza, Deus ensina tanto o povo que há milênios passou pelo deserto, ao homem moderno, ao homem dessa geração, ao homem destes dias. Deus ensina a depender de Deus. Quando tudo é tirado de nós, quando nós somos levados ao deserto, e tudo que nós tínhamos de recurso é tirado, Deus está nos ensinando a depender dEle. Deus está nos ensinando a fazer com que as nossas vidas declarem a total dependência dEle. Veja que o texto vai mostrar para a gente, no versículo 3, que quando Deus humilha este povo, levando-o ao deserto, Deus faz isso para dar a entender que o homem viverá de tudo o que procede da boca de Deus. Quando Deus tira os recursos, Deus está fazendo com que este povo possa entender, discernir, que ele deve depender somente daquilo que procede da boca de Deus. E este é um teste para nós. Deus nos leva a essa condição a fim de fazer com que nós declaremos a nossa total dependência de Deus. Meus irmãos, vejam o seguinte: retira-se os recursos, considere, tá? Retira-se os recursos e Satanás surge para fazer negócio. É sempre assim. É só a gente ficar sem recurso que Satanás aparece para poder negociar com a gente. Foi assim com Jesus no deserto. Na ausência de pão, havendo fome, o tentador se levanta para negociar. É justamente no contexto de escassez, quando faltam recursos para nós, que nós somos
tentados, que ele surge para fazer negócio com a gente, para fazer com que a gente duvide daquilo que está escrito. Retira-se os recursos e a interpretação da Bíblia torna-se uma questão de conveniência. É só retirar o recurso, que a interpretação da Bíblia ela se torna conveniência para nós. A gente só acredita naquilo que convém. A gente só fica com aquilo que convém. Porque se demanda sobrevivência, se não tem mais recurso, aí a gente precisa dar um jeito. Aí está na nossa mão a sobrevivência. E a caminhada pelo deserto tinha a finalidade, tinha o propósito de fazer com que Israel dependesse de Deus. Então, somente dependesse de Deus. Quando não existia recursos. Quando não havia na própria nação de Israel o que dar e o que oferecer. Apenas viver dependente do Deus que conduzia esse povo pelo deserto. Há quem diga que o homem procura a Deus no sofrimento. Você já deve ter ouvido falar isso. Que quando a gente está passando por dificuldade, a gente procura Deus. Mas o deserto ensina muita coisa sobre o relacionamento com Deus. O deserto ensina muita coisa sobre o relacionamento com Deus. E uma delas é que a escassez de recursos, o sofrimento, se torna motivo para quem está dentro da aliança se tornar infiel. Quem aqui nunca quis dar uma desculpa que foi infiel por causa disso? Senhor, mas eu fui infiel por causa disso ou daquilo. Senhor, eu não me comprometi com a sua palavra por causa disso, porque se eu não me comprometesse, talvez eu morreria. Talvez eu ia passar por isso ou aquilo. Há quem diga que o homem procura Deus no sofrimento, mas quando Deus usa o sofrimento e a aflição para humilhar, para mostrar que o nosso caráter é infiel, a gente vai ver que o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé em Deus, ela não é genuína, não é verdadeira ao ponto de dependermos dele exclusivamente. Nós procuramos alguns meios e saídas, motivos e nos tornamos assim infiéis. Você já cogitou quebrar algum mandamento por uma questão de sobrevivência? Você já cogitou quebrar um mandamento de Deus, qualquer que seja, por uma questão de sobrevivência? Do tipo, deserto, escassez, fome, Satanás aparece com pão. E aí você cogita quebrar o mandamento somente por uma questão de sobrevivência. Mas talvez a gente nem tenha chegado a este caminho no deserto. Talvez ainda a gente não tenha chegado a essa matéria, a essa questão de sobrevivência no nosso relacionamento com Deus. Talvez Deus ainda não tenha levado a gente a um deserto ou a uma situação como essa, uma questão de sobrevivência, porque talvez a gente tenha sido infiel muito antes no caminho. Talvez a gente tenha quebrado a aliança só mesmo por causa de prazer. Nem por questão de sobrevivência, não. É só porque era gostoso. É só porque era agradável aos olhos. Só porque parecia bom, apetitoso. Só porque parecia ser gostoso. Foi o suficiente para a gente quebrar a aliança. Não é nem por uma questão de sobrevivência, não. A nossa justificativa era somente o prazer. Talvez por isso que a gente nem tenha chegado a esse nível de relacionamento com Deus. Porque nas primeiras matérias, no que diz respeito ao prazer, à satisfação, a gente já está muito propenso a ser infiel.
E a gente quebra a aliança ali mesmo, antes de dar alguns passos a mais no deserto. A gente começa a caminhada e então já mostra a nossa infidelidade. Ou então, talvez você é um daquele que promete ser fiel na terra, lá na terra prometida, quando você tiver o recurso. Porque na terra prometida havia recurso em abundância, não é verdade? A promessa de Deus é que quando eles entrassem na terra, eles desfrutariam de uma terra que havia leite, mel e abundância. Talvez você seja aquele que, enquanto está no deserto, promete assim: Senhor, quando eu chegar lá, eu vou dar o dízimo do mel, eu vou dar o dízimo do leite que mana naquela terra. Lá eu serei fiel. Talvez você prometa a Deus ser fiel quando Ele te der todos os recursos que você julga ser necessário. Sabe? Às vezes a gente faz algumas jogatinas com Deus, daquelas do tipo: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer assim. Senhor, se o Senhor me der o prêmio da Mega Sena, eu vou ajudar um montão de gente. Por que a gente não é fiel com um pouquinho que a gente tem? Por que a gente está sempre pensando que se a gente tiver os recursos da terra prometida, a gente vai ser fiel? Será que Deus não está tirando os recursos para poder mostrar o nosso coração? Será que a escassez de recurso não já está colocando a sua vida diante de Deus, nesse relacionamento que você tem com Ele, fazendo com que você, abra os seus olhos para viver uma nova realidade, amadurecer então a fé e o seu relacionamento com Deus, para falar: eu serei fiel até aqui. Quando há escassez, quando falta azeite, quando falta a farinha, eu serei fiel. Talvez Deus esteja mostrando para você a escassez dos recursos, a fim de fazer com que você acorde para um relacionamento com Ele e dependa dEle, e tão somente dEle, e confie nele, mesmo em meio à escassez. A gente às vezes justifica a nossa infidelidade por causa da ausência de recursos, mas aqui a gente precisa ser lembrado que nós somos levados ao deserto para ficarmos sem os recursos. Essa é a nossa aflição, a humilhação que Deus propõe para o seu povo, a fim de ensinar o seu povo, fazer com que o seu povo aprenda o quê? A depender dEle. No deserto a gente aprende sobre dependência, sobre depender de Deus, do Deus que prometeu conceder graciosamente ao seu povo, até quando a matéria não pode dar, porque Ele é poderoso para dar. Ele é poderoso para sustentar. E Ele disse isso no texto: eu sustentei vocês com o maná, eu sustentei vocês com as vestes, eu sustentei vocês com o calçado. Durante todo esse tempo, quando ninguém podia dar nada a vocês, quando vocês mesmos não tinham condições de obter recursos, eu sustentei vocês. Isso em primeiro lugar. Deus te conduz ao deserto para te humilhar. E em segundo lugar, Deus te conduz ao deserto para te provar. Deus conduz o povo ao deserto, como nós vimos no versículo 2, não apenas para humilhar, mas também para provar o povo de Israel. E a palavra provar aqui tem a ver com testar. Sabe aquela coisa de controle de qualidade, durabilidade? É justamente nestes termos que se aplica essa palavra. Deus conduz Israel ao deserto a fim de provar, de testar
o coração desse povo, de testar a resiliência desse povo, o quanto esse povo permaneceria, quanto esse povo perseveraria na caminhada da fé. No deserto, o povo de Israel foi colocado à prova a fim de revelar se o povo da aliança seria fiel. Veja o que o versículo 3 diz para nós. Versículo 3, o texto diz que o Senhor Deus te deixou ter fome. Israel passa pelo teste da fome. Enquanto escola, o deserto vai testando a nossa confiança em Deus. Um povo que foi tirado do Egito, agora no deserto, vai tendo a sua dependência de Deus sendo provada. E o quanto esse povo seria capaz de resistir a essas provações, a esses testes. Se você abrir o texto de Levítico capítulo 11, versículo 6, vai mostrar para a gente exatamente o que a gente encontra aqui. Perdão, livro de Números capítulo 11. O livro de Números capítulo 11, versículo 6. A gente tem exatamente esse cenário em que Israel teve fome. E aí o texto diz: agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo experimenta a fome foi um teste que revelou, sobretudo, o caráter descontente desse povo. Porque diante da fome, Israel vai manifestar, vai revelar um caráter descontente diante de Deus. Veja que o texto que nós estamos estudando, de Deuteronômio capítulo 8, o texto vai dizer que além de ele ter deixado ter fome, ele sustentou com o maná, o versículo 3, não é isso? A menção à provisão de Deus aqui, que aparece no texto, ela surge para mostrar que Deus proveu algo para matar a fome. Houve fome. Então Deus proveu o maná para que o povo pudesse se alimentar daquilo que Deus estava dando ao povo de Israel. Há menção à provisão de Deus para aquele contexto. Agora considere o seguinte: quando nós não temos o que queremos, mas apenas o que Deus dá, sentimos-nos enfraquecidos, aflitos. Considere a presença do sustento aqui. Israel tinha o maná. Não tinha o que queria. Não tinha o pão e as cebolas do Egito. Mas tinha a provisão de Deus. Tinha o alimento para cada dia. Tinha a provisão para cada dia. Quando nós não temos o que nós queremos, mas apenas o que Deus nos deu, nós nos sentimos enfraquecidos e aflitos. E aí então isso revela o nosso descontentamento de Deus. Porque o que Deus provê não nos alegra, não nos dá satisfação. Aquilo que Deus provê para o dia não é suficiente para a nossa alegria, para nossas ações de graças diante de Deus. Mas aquilo que Deus não nos deu, mas nós queremos, isso revela muitas vezes o nosso descontentamento. Você já esteve nesta escola? Não tendo o que queria, como se comporta o seu coração, ou como se comportou o seu coração? Quando você não teve o que Deus, ou você não teve o que você queria, você pediu a Deus, mas você não teve, como se comportou o seu coração diante dessa humilhação, dessa escassez, dessa aflição? Como se deu o seu coração?
todo aquele caminho que Israel passou tinha o propósito de revelar o quê? O versículo 2 diz: se guardarias ou não os seus mandamentos. A humilhação e a provação têm o propósito de fazer com que esse povo mostre se ele está mesmo pronto a guardar ou não os mandamentos, ser fiel ou não a Deus. A escassez nos humilha. A escassez de recurso nos aflige. O maná, isto é, a provisão que não podemos ajuntar, o maná era isso. Israel não podia juntar. O maná, para quem não sabe, eram como sementes de coentro, que caía sobre a região do deserto, e o próprio povo tinha que pegar aquelas sementes e preparar aquilo como um pão, como um alimento. Deus provia isso para o povo. E a gente vê que o povo aqui estava com a sua alma ansiosa, a gente viu no livro de Números, com a sua alma em sequidão, descontente daquilo que Deus estava provendo, porque aquilo que Deus estava provendo não podia ser ajuntado, apodrecia, não podia ser negociado, ou seja, não podia produzir riqueza, e tudo o que a gente mais quer é produzir riqueza para não depender de ninguém. O que a gente quer é recurso, e dispor de todos os recursos para não depender de ninguém. E existe algum tempo da vida que parece que Deus tira toda a possibilidade da gente ajuntar qualquer coisa, da gente obter ganho, da gente obter lucro. A gente só pode ter o pão de cada dia, a gente só pode ter aquela quantia para aquele dia. Não há reserva, não há possibilidade de juntar, não há possibilidade de produzir riqueza, e é Deus que está provando a sua vida nesse momento. É Deus que está mostrando que se você tiver todos os recursos, você não vai depender dele. Ele não permite que você negocie, que você produza riqueza, a fim de você aprender a descansar nele e a confiar na provisão dele. Mas vê que quando Deus faz isso, o seu coração está sendo provado. E pode ser que nesse ambiente, nesse espaço, você mostre o quão descontente você é das coisas que Deus tem te dado até aqui. E nesse contexto foi que Israel mostrou-se descontente e murmurou diante de Deus. Provar, portanto, tem a intenção de Deus de mostrar a nossa imperfeição. O quanto o nosso caráter é imperfeito. O quanto nós buscamos viver a partir daquilo que nós julgamos ser confiável. Talvez o dinheiro, a saúde, outras coisas mais, possam ser julgadas por nós mesmos como algo confiável. Mas aquele que te conduz pelo deserto está ensinando que você pode confiar nele e somente nele. E em terceiro lugar, para um amadurecimento da fé, Deus te conduz ao deserto. Em terceiro lugar, para saber o que estava no teu coração. A gente vê isso no texto, versículo 2. Que Deus guiou o povo pelo deserto os 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Meus irmãos, a história de Israel ela é fundada no deserto. A história desse povo, ela se dá, a fundação da história de Israel, ela é no deserto, é nessa escola. É justamente nessa escola onde Deus deu tarefas para serem realizadas, que conhecemos o coração de Israel. Para quem leu a Bíblia, para quem ouve pregação, para quem aprende um pouco sobre a história de Israel,
e vê as dificuldades, as fraquezas de Israel, a murmuração, a imoralidade, as vezes em que Israel se fez idólatra, todas as vezes em que nós caminhamos por textos bíblicos que revelam as ações de Israel como sendo pecaminosas, se deram no deserto. 40 anos, em que Deus pegou o coração desse povo e abriu, e expôs para o conhecimento das pessoas, para o nosso conhecimento hoje. Nós conhecemos o coração de Israel, portanto, por meio das suas práticas, por meio das suas falas diante de Deus. Porque o coração de Israel vai ser revelado assim, quando ele é humilhado e provado. Então, nas suas práticas, na sua conduta, Israel revela o que está dentro do seu coração. Porque a gente pode esconder uma porção de coisa quando tudo vai bem. A gente pode omitir, ocultar partes do nosso caráter que não prestam, que não valem nada, que a gente, vez ou outra, só mostra dentro de casa, com a esposa e com os filhos. A gente pode ocultar aqui, omitir aqui. Agora, quando a ruína vem, quando o deserto se faz presente, quando Deus humilha, quando Deus aflige, quando Deus prova, aí o nosso coração é posto, revelado, exposto diante de tudo e de todos. E é justamente o que acontece com a história de Israel. Nós só conhecemos as faltas cometidas por Israel por causa do deserto. É por causa do deserto que a gente conhece o coração de Israel. E eu preciso dizer a você, é por causa do deserto que você vai saber o que há dentro do seu coração de verdade. Somente por causa do deserto que Deus te conduz, você vai ter conhecimento do que o seu coração é. E eu não estou aqui para dizer que o seu coração é mau, não. Eu não estou aqui para dizer que o seu coração é perverso. Eu estou aqui para dizer hoje, de acordo com o que está escrito, que se Deus te guiar pelo deserto, Ele, por meio da instrumentalidade do deserto, está incumbido de mostrar isso para você. Eu não posso. Eu não posso mostrar a dureza do seu coração. Eu sou incapaz de fazer isso. Mas Deus, pela instrumentalidade da aflição, da fraqueza, das provações, Ele mostra o que está dentro do coração de cada um de nós. Como Ele mostrou do povo de Israel. A gente sabe da história de Israel, de modo que, se não tivesse este povo passado pelo deserto, nós conheceríamos apenas a história das vitórias. Uau, quantas vitórias Israel, não é verdade? Amalequitas, cananeus, amorreus, quantas coisas, quanto êxito, Jericó, quanto êxito. Mas se a gente não tivesse o conhecimento do deserto, se o deserto não tivesse sido apresentado nas Escrituras para nós, o caráter de Israel, o coração de Israel não seria conhecido. E é justamente o deserto que trouxe à tona o coração de Israel. Quando o homem passa pela aflição, é mais comum que ele seja rude com o próximo. É ou não é? Quando a gente está aflito, a gente pouco importa para a maneira como a gente trata o outro. Se a gente tiver que dar, aqui eu vou usar aquela expressão, uma patada, a gente dá. Se a gente tiver que falar atravessado, a gente fala. Porque a gente não está nem aí. Está doendo aqui. Eu estou aflito. A coisa não vai bem aqui. Então, do jeito que fala dali, eu falo daqui e não interessa. Agora, quando tudo vai bem, a gente até tira por menos. A gente até dá uma aliviada, vou dar um sorrisinho para fazer de conta. Agora, quando a gente não está bem, a gente mostra o que o nosso coração está sentindo de verdade.
Quando a gente não está bem de verdade, a gente não consegue falar ali na porta da igreja, quando alguém pergunta assim, está tudo bem? A gente responde, está tudo certo. Mas quando a humilhação, quando o deserto é real, a gente não consegue falar que está tudo bem. Porque não está. Porque aí a gente está disposto a expor tudo que está aqui dentro do nosso coração. Porque o deserto faz isso, ele revela o que está aqui dentro do nosso coração. A gente é rude, egoísta, entre outras coisas. E acontece que pessoas que passam por esse momento no deserto, em que mostram a dureza do coração, mostram o quanto é rude, o quanto é bruto, o quanto é mau. Quando essa pessoa sai do deserto, e ela tem êxito, e ela tem vitória, ela é a pessoa que vai chegar, então, bater no peito e vai dizer, eu venci. Eu superei. Eu consegui. E Deus, mais uma vez, em sua eterna sabedoria, mostrou o caráter do coração do homem. O coração orgulhoso. O coração duro, que passa pelo deserto, que sofre as provações e que permanece duro. Orgulhoso. E vê que a gente encontra motivo para Deus levar ao deserto. Os versículos 11 a 14 do texto, da leitura de Deuteronômio capítulo 8, mostram isso para a gente. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. O capítulo 9, o Senhor ainda protesta com Israel, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Vê que o deserto, como escola para Israel, tem a finalidade de revelar o coração de Israel. Quando Deus te envia para o deserto, a ser humilhado, a ser provado, Deus também está querendo fazer com que você conheça o seu coração. Você saiba o que há aí. E meu irmão, minha irmã, podendo você ter conhecimento do que há no seu coração, o que se espera é que você se humilhe diante de Deus e se arrependa. O arrependimento, portanto, é o caminho para aqueles que dentro do deserto estão tomando o conhecimento do poder de Deus, do sustento de Deus, do cuidado de Deus, e de um Deus que quer ensinar o seu povo a depender dEle e a caminhar na graça e na presença dEle. Foi justamente com esse coração que Israel se afastou da aliança. Foi justamente com um coração orgulhoso, cheio de si, que Israel se afastou da aliança com o Senhor seu Deus. E não é esse tipo de coração que Deus não rejeita. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita.
O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Milênios depois. Milênios após o povo de Israel, essa nação, ter passado pelo deserto. Jesus vai constatar um problema do coração em Israel. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6, Jesus vai citar uma passagem que foi dita também depois do deserto, pelo profeta Isaías. Quando então Jesus diz: este povo me honra somente com os lábios, mas o coração está distante de mim. Vê que Deus revela o coração quando a gente passa pelas aflições e pelas dificuldades do deserto. Israel estava sofrendo as opressões na mão do Império Romano. Sofria com a opressão de um império. E o que Deus estava fazendo dentro daquele contexto para aquela nação? Mostrando que aquele povo ensinava apenas tradição de homens. Mostrando que aquele povo estava comprometido apenas com leis, mas o seu coração estava distante do Senhor. E aqui a gente precisa considerar o nosso contexto. Quantas são as opressões que você tem vivido? Quantas são as aflições que você tem passado? O Senhor tem te conduzido e guiado pelo deserto? É certo que Ele quer mostrar o que está no seu coração. E o que Ele quer mostrar que está no seu coração não tem a finalidade de te empurrar para um abismo, mas de te trazer para a vida, de te conduzir à terra prometida, de te conduzir exatamente à vida e à vida eterna. Então essa escola que mostra o nosso coração, aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. O deserto tem a finalidade de aperfeiçoar, de amadurecer o relacionamento que nós temos com Deus. Então considere esse contexto hoje. E eu queria encerrar pensando nesse último ponto que nós fizemos menção, o que está no nosso coração, fazendo menção ao ensino do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Israel falou, murmurou diante de Deus. Israel se fez idólatra e imoral diante de Deus. Condutas e falas que externaram o que estava dentro de uma nação. Acredito que a gente pode aqui fazer um exercício. Nós, como povo que vai à igreja e que ora, poderíamos considerar as nossas falas e as nossas orações. As nossas falas e as nossas orações podem dar indício da nossa dependência ou não de Deus. O que a gente fala no dia a dia, a maneira como a gente ora, se a gente ora, pode dar indício de como está o nosso coração. Talvez a gente pudesse considerar ouvir mais o que a gente está falando. Pode ser que o que a gente está falando não é legal. Pode ser que o que a gente está falando seja uma murmuração. Talvez a gente esteja reclamando do que Deus deu para a gente. Talvez as nossas orações, elas possam de alguma maneira revelar a nossa dependência ou não de Deus. Talvez a gente ore de uma maneira muito fria, muito leviana, sem profundidade, de quem de fato olha para o dia de amanhã e pensa que tudo pode ser tirado amanhã.
e que, portanto, depende agora de Deus. De que Deus seja misericordioso, de que Deus seja gracioso para nos sustentar aqui, quando nós estivermos passando pelo deserto. Talvez a gente possa observar essas coisas e perceber o nosso descontentamento, ou não, das coisas que Deus tem nos dado. Talvez essa série, no deserto, ela nos sirva ao longo desse mês para nos fazer amadurecer no relacionamento com Deus. A desenvolver um relacionamento com Deus em que, quando a escassez for uma realidade, a gente não esteja aberto para negociação com Satanás. Para quando a gente tiver de ser provado, a gente permaneça fiel. Por quê? Porque nós somos o povo da aliança que temos recebido o conhecimento da palavra de Deus. E pelo conhecimento da palavra de Deus, a gente vai permanecer ali firme e perseverar. Talvez diante de um contexto em que a palavra de Deus expõe o nosso coração, a gente saiba o quanto a gente precisa se arrepender hoje e voltar para Deus. Dependendo dEle, confiando nele e sabendo que um deserto, como a gente vê no versículo 16, final do versículo 16, é para te fazer bem. Deus diz que Ele conduziu esse povo para humilhar, para provar e, afinal, fazer bem para o seu povo. O deserto é uma escola muito eficaz para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso amadurecimento com Deus. Eu quero te convidar a orar, para que no deserto você seja encontrado fiel ao seu Senhor. Se puder, coloque-se de pé, para que a gente ore a Deus nesse momento. Feche seus olhos, se puder, e ore ao Senhor, conforme a gente vê no texto, versículo 3, tudo isso foi para fazer Israel entender o que é viver pela palavra de Deus. Peça a Deus para te fazer entender o deserto que você está passando. Peça a Deus para te fazer entender que Ele está fazendo bem para você e que é para você ter um relacionamento saudável, um relacionamento maduro de fé com Ele. Todo esse deserto que você está passando. Eterno Deus, em nome de Jesus, eu oro junto dessa comunidade, desse povo reunido, a fim de pedir que o Senhor continue a nos guiar. Seja misericordioso conosco, por favor, porque à luz da Tua palavra nós encontramos muitas falhas que nos desaprovariam nesse deserto. Seja misericordioso conosco e por causa do amor de Jesus e do nome de Jesus, ajuda-nos a estabelecer uma caminhada de confiança e dependência na Tua presença. Ajuda-nos a entender o propósito de passar por tantas aflições. Ajuda-nos a discernir que o Senhor está fazendo bem, até mesmo por meio das privações e aflições, e que o Senhor está ensinando um povo a ser fiel, um povo a ser obediente, a ser grato. Ensina-nos a entender, a discernir essas coisas, e quão bom é ser ensinado por Ti, Pai. Ter o coração ensinado pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Convence-nos disso, a fim de que o nosso retorno para casa hoje não seja esbravejando, por ouvir falar de um Deus que conduz um povo pelo deserto. Não, Senhor. Não nos deixe sair daqui com este coração. Eu peço que o Senhor nos dê hoje
um coração humilde, quebrantado, contrito, a fim de caminhar com o Senhor pelo deserto e de ser ensinado até o dia final. Eu te peço isso junto deste povo, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de todos vocês até que o Senhor Jesus venha. Amém.